Olá, este é o Além da Curva, seu podcast para acompanhar as melhores práticas nacionais e internacionais do mercado imobiliário. A cada episódio, um novo entrevistado compartilha sua experiência para encurtar sua curva de aprendizado. O Além da Curva é uma realização da Adit Brasil e da Match Academy. A Adit é uma entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timeshare e investimentos imobiliários, com foco em capacitação de mercado e a geração de negócios para novos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. A Match oferece serviços advisory para empreendimentos imobiliários como bairros planejados, multipropriedade, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. O advisor é um conselheiro executivo que reduz a curva de aprendizagem de seus clientes através da sua experiência, repertório e rede de relacionamento. Ficou interessado? Acesse www.matx.com.br. Peixoto Scioli, meu amigo. Estamos aqui 20 anos depois da fundação da Adit. Saí de casa hoje, falei para minha esposa, poxa, eu estou indo conversar com o Peixoto. Já se passaram 20 anos, né, dessa que a gente fundou a Adit. E eu até fiquei meio emocionado, né, porque foi tanta coisa que aconteceu. E eu acho que esse papo hoje, Peixoto, ele tem muito a ver com contar para as pessoas de onde veio a ideia da Adit, como é que ela foi criada, quais foram as dificuldades, como foram esses primeiros anos, a gestação inicial, né? Porque hoje em dia, ninguém que frequenta a Adit frequentou naquela época. E a imensa maioria das empresas que frequentavam a Adit naquela hora, naquele momento, já não fazem parte da Adit. Então essa história está correndo o risco de se perder aí. E o Peixoto Scioli, ele é o CEO no Brasil da Remax. O Peixoto Scioli é muito conhecido no mercado imobiliário brasileiro, é uma grande referência. Mas eu sou capaz de apostar que todas as pessoas que lhe seguem, né, a quem você influencia no mercado imobiliário, não sabem da importância que você teve para a criação da Adit Brasil. E tudo isso que a Adit se tornou ao longo desses 20 anos. Então, parte da história é lembrar um pouco do como a Adit nasceu, de onde ela veio, de onde vieram as raízes dela, mas também qual foi a sua participação, Peixoto. Você que hoje, né, depois que saiu da Adit, entrou na Remax e tornou a Remax no que ela é hoje. Então, muito bom aqui estar com você hoje. Espero que a gente consiga aí resgatar muitas memórias gostosas, algumas doloridas, mas você sabe que no final o que vale são as risadas dos perrengues que a gente passou, né? Bem-vindo, meu amigo. Verdade, Filipão, prazer gigante, você é um dos caras, sempre falei isso, não me canso de dizer, você é um dos caras mais importantes da minha vida, um cara que tem dentro da minha formação, você foi um dos caras que mais impactou exatamente pela trajetória da gente lá na Adit. Mas vamos começar falando do início da Adit. Você se lembra, Filipão? Porque toda vez eu pergunto as coisas pro Felipe e parece que o Felipe tem Alzheimer. Porque todas as vezes, mas eu não me lembrava disso. E você lembra como começou? A história real de como começou? Conta a sua versão que eu conto a minha depois. Essa história ainda tem versões, né? Na verdade, eu tinha saído da Gazeta. O que é a Gazeta? A organização Arnon de Mello, que era um grupo de comunicação da família Collor. Eu, na época, dirigia, junto com o filho do Collor, a companhia. Ele era o presidente da companhia, o CEO da companhia, e eu fui convidado para ser diretor de mídia impressa. Saí da empresa por uma questão, ele demitiu o filho, demitiu todo mundo, enfim. Eu terminei não ficando por decisão própria e saí no estado de Alagoas, um estado pequeno. O que é que eu vou fazer? E eu lembro que o Marco Firma sugeriu. Essa história eu nem sei, queria até que você relembrasse direito, mas ele falou do meu nome para você, a gente já se conhecia, mas ele aproximou para fazer o Prêmio Master, que é lá da ADEME.
E a gente fez o Prêmio Master, o faturamento era R$75 mil todos os anos, e a gente conseguiu levar esse valor para R$150 mil. Desses R$150 mil, tem uma oportunidade de fazer dinheiro para a entidade com eventos. E aí surgiu a ideia, você como presidente da ADEME, de fazer um seminário, ou um congresso, ou seja, qualquer a entidade coisa. Precisando de dinheiro. Precisando de dinheiro. E aí surgiu, eu lembro como se fosse hoje, na sala, lá na Ponta Verde, a gente reunido, o que é que a gente vai fazer? E começamos a discutir que tipo de evento para conseguir patrocínio. Entidade, como toda entidade, de uma maneira geral, com muitas dificuldades. E aí surgiu a ideia, vamos fazer um seminário. E aí vamos fazer um seminário internacional. Vamos convidar algum português, alguém de fora, para participar desse evento. E aí a gente dá o título de seminário internacional, ou enfim, um congresso internacional. E eu lembro como se fosse hoje, estava toda a diretoria da ADIT, Da ADEME. da ADEME, e você falou, tá, eu vou amadurecer, vou pensar. E aí, Filipão, pouco tempo depois a gente se reuniu e você veio com o Nordeste Invest montado. Foi uma das coisas mais surpreendentes para mim, porque a gente migrou de um evento com o objetivo de gerar recurso para a entidade e você traz algo extremamente novo que ninguém no Brasil falava. Eu acho muito engraçado hoje as pessoas falando de fractional, as pessoas falando de segunda residência, second home, né? O pessoal ainda fala inglês. Isso 20 anos atrás, você trouxe absolutamente tudo que estava acontecendo no mundo e inseriu com aquele evento, e aí a gente vai falar mais na frente, mas inseriu o Brasil nessa rota. Essa foi a história do Nordeste Invest, que foi o evento que deu origem à DIT. Você pode contar agora a versão. Cara, que você a se minha lembra. versão, assim, o que é que eu lembro, Peixoto? Primeiro que eu era recém-possado presidente da ADEME de Alagoas. Eu tinha vendido a minha empresa. E Você tem quantos anos, Filipão? eu tinha 32, eu acho. Nossa Senhora. Tinha 32 anos e tinha vendido a minha empresa. Na época tinha a consultora de um grande amigo seu, né? E que eu era sócio dele. Na época a gente tinha 700 funcionários, né? Era uma loucura, assim. E eu vendi a empresa e no mesmo mês me chamaram para ser presidente da ADEME de Alagoas. E obviamente que sempre faltando dinheiro, né? E teve Mark Firman, o ex-presidente, também grande amigo nosso, fez essa ponte com você. E é engraçado, porque apesar da gente se conhecia muito superficialmente, porque a gente é da mesma faixa etária, tem todos os amigos em comum, mas nunca conviveu em Maceió, né? Isso é raro numa cidade como Maceió. E aí, realmente, o que eu me lembro vagamente é que a gente precisava fazer dinheiro de um lado, precisava também, em algum momento caiu a ficha que estava vendo no Nordeste brasileiro um grande fluxo de investidores internacionais, europeus, que não sei se o nome é exatamente só investidores, mas compradores de segunda residência. Mas não era nem tanto. Assim, eu acho que estava começando. Já tinha mais em Natal, no Rio Grande do Fortaleza Norte, e Bahia. Ceará. E mas estava começando. E eu né? me lembro de perguntar por que a gente não trazer isso para cá, né? Então, acho que foi um acúmulo aí de tentar trazer isso também. E, obviamente, que a partir desse momento a megalomania começou a preponderar, né? Peraí, vamos fazer uma coisa para valer. Porque a grande vantagem que eu tinha vendido minha empresa, né, Peixoto? Então, eu estava meio que sem ter o que fazer. Eu tinha um escritório de sair de 700 funcionários para 2 funcionários numa salinha de 50 metros quadrados. Tinha toda a energia e tempo do mundo para ficar locubrando tudo. Então eu me lembro disso, eu me lembro que a gente resolveu fazer, eu me lembro que a gente ia fazer em 2005 ainda, isso era 2005, foi quando eu assumi a ADEME, e que a coisa começou a tomar uma proporção tão grande que a gente teve que transferir para 2006. Porque começou a dar certo. Era uma ideia, né? Aquela história que falam que nada mais assim, uma ideia quando está no tempo dela, né? Então ela realmente estava uma ideia no tempo dela, né? O mercado estava pedindo aquele tipo de solução.
E eu me lembro que a gente começou, e aí você vai poder se lembrar disso melhor do que eu, com a megalomania no sentido de que quem são os maiores hoteleiros de Portugal, da Espanha? Quem são os maiores empreendedores? Quais são os maiores bancos? Quais são as maiores imobiliárias da Europa? Então a gente começou naquela época, em meio ainda, era uma coisa que não era tão disseminada, né, mas já existia, e a gente começou a entrar em contato com essas pessoas. E o interesse pelo Nordeste do Brasil era muito grande. E as pessoas começaram a ter uma resposta positiva. Pessoas que a gente nem imaginava, né? Ia lá, pô, e o cara recebia a gente, a pessoa dizia, eu tinha interesse. Então, acho que é isso. A coisa mais peculiar que tem é essa história, né? De que alguém lá falou, olha, vamos fazer um evento internacional, é só trazer um português, que nem tradutor a gente precisa. Daí para virar o que o Nordeste virou em 2006. E é isso que eu queria saber de você. A gente já explicou para a turma aqui que a gente se conheceu ainda na ADEME, a gente fez o Prêmio Master junto, foi um grande sucesso. E aí a gente, naturalmente, você nesse caso ainda como prestador de serviço, né? E eu como presidente da entidade, a gente se uniu para fazer o Nordeste Invest, tá? Então não existia a DIT ainda. Conta pra gente o que é que você se lembra dessa reunião onde a gente resolveu fazer o Nordeste Invest até ele acontecer. Primeiro, você fala de uma maneira muito... que existia um interesse muito grande no Nordeste do Brasil. Eu não me recordo disso. Primeiro, assim, toda a estratégia sempre saiu da sua cabeça, né? Eu até brincava, era o pink e o cérebro. Você pensava, no outro dia trazia, a gente executava. Eu não me recordo dessa... Eu sabia que o Nordeste, ele na minha visão, estava longe de ser a bola da vez, mas ele já era falado. E eu acho que você, quando começou a entrar em contato, a gente fez a reunião, se falou, não em Nordeste Invest, se falou num evento para colocar o Nordeste como a bola da vez. Você teve um trabalho de articulação muito grande com os presidentes das ADEMES, Sinduscons. Cada estado tem uma entidade que representa de maneira mais forte o mercado imobiliário, os incorporadores, enfim, e você teve uma capacidade de articulação muito grande. Isso para mim é muito vivo na minha cabeça, porque eu me lembro dos elogios feitos a você por essa capacidade de articulação, ou seja, não vamos falar de estado A, B ou C, não vamos puxar. Para mim, no meu caso, o meu trabalho era organizar o evento, né? Toda a articulação ficava a cargo do Felipe, enfim, e você conseguiu colocar todo mundo no mesmo barco. Isso para mim foi uma coisa que me surpreendeu muito. Porque havia muita disputa de ego, de interesse. Isso daí para mim era... Eu nunca me esqueço de uma palestra que a gente foi lá em Portugal, eu acho, ou Espanha, onde 4 secretários de turismo do Nordeste, cada um subiu e falou que seu estado era o mais próximo da Europa. Isso foi Meu uma coisa Deus. Isso eu me recordo. E aí, o que acontece? Então eu não lembro, eu lembro que tinha alguns incorporadores vindo de fora do Brasil para cá para vender segunda residência. Também me recordo da disputa interna, né, no Nordeste de um estado com outro. E você conseguiu juntar todo mundo. E eu acho que você conseguiu uma coisa, Filipão, que é difícil de conseguir, que é tirar a ADEME, na época, a entidade alagoana, do foco e colocar todo mundo no foco. Então você dividiu muito bem o papel. E as pessoas começaram a se interessar. E aí teve um ponto, vamos começar quem é que a gente chama para essa entidade? Né? Desculpa, para essa entidade não, para esse evento. Quem é que a gente chama? E, mais uma vez, vem o Felipe Cavalcante com os nomes que eu nunca tinha ouvido falar. Ou seja, eu lembro como se fosse hoje da confirmação da presença de uma pessoa lá, de uma revista importante na Inglaterra, que a gente conseguiu confirmar, a gente vibrou. Eu estava na República dos Camarões quando a gente recebeu a notícia de que essa pessoa viria. E aí começou a se falar do evento. E vamos começar a divulgar o evento para fora do Brasil. E aí compramos um stand no Salão Imobiliário de Lisboa e fomos lá para o Salão Imobiliário de Lisboa. Com todas as dificuldades, e 2 coisas me marcaram muito
na criação do evento. A primeira coisa, assim, o evento, o projeto, ele tem um tamanho que a gente quer dar na nossa cabeça. Você visualizou um evento mundial. E eu só segui o fluxo. Vamos realizar, e você olhando aquele evento para chamar muita gente de fora. E eu me recordo que eu disse, Felipe, vamos sentar com um cara, vamos tentar marcar com um cara do Salão Imobiliário de Lisboa para ele dar apoio institucional para o evento. Não sei se você se recorda disso. E aí a gente conseguiu marcar com o Manuel Nobre, que era um cara novo pra caramba, até hoje eu tenho um relacionamento com ele. Como é que a gente vai pedir um apoio para um lugar que ninguém conhece? Maceió, um evento que nunca existiu. Um evento que nunca existiu, de uma entidade que ele não conhecia, e a gente foi lá com a cara e com a coragem, não tinha projeto, não tinha nada. Ele confiou na gente, colocou o selo do Salão Imobiliário de Lisboa, e aí depois, se Salão Imobiliário de Lisboa deu ok, vamos para o Barcelona Meeting Point, vamos para o Salão Imobiliário de Madrid. Aí a gente começou a buscar vários apoios, tanto de eventos quanto de media partner. A gente teve Jornal Expresso, tudo começou com a Cássio Pinheiro, que era da revista imobiliária lá de Lisboa, Portugal. Ele apoiou a gente. Depois a gente veio para o Jornal Expresso. E aí a gente começou um evento de uma hora para outra. Demorou. Tanto que a gente tirar de ano, 2005 para 2006. Exatamente. 60, a gente fez em março, né? Em 90 dias, 120 dias, a gente estruturou o evento com apoio institucional de lugares muito importantes na Europa, de veículos muito importantes, ou seja, o evento ele começou muito grande, né? Por esse apoio institucional. E em termos de curiosidade, uma coisa que eu lembro muito, mas eu lembro da hora, do dia, do momento que você me falou. A gente foi para Portugal para divulgar o evento, e a gente trabalhava de manhã, de tarde e de noite, e aí começou a surgir comentários de que a gente estava passeando na Europa por conta da ADEME. Nossa, eu fiquei completamente consternado com aquilo, estressadíssimo. E aí eu fui conversar com você, recebi um comentário aqui, uma mensagem que a gente estava passeando na Europa. Você chegou com a tranquilidade que lhe é peculiar e disse, Peixotinho, vamos trabalhar para fazer acontecer, porque no final de tudo nós vamos ser julgados pelo resultado. Quem está criticando hoje, se for um sucesso, vai aplaudir de pé. E se a gente fizer tudo certo e der errado, mesmo quem está parabenizando hoje a iniciativa vai criticar a gente. Vamos focar no resultado. E esse foi um negócio que eu levei pro resto da minha vida. Porque a gente tiveram muitas críticas, né, para a criação do evento, porque a gente começou a viajar muito para a Europa. Me lembro quando a gente mostrou o orçamento, que era um evento caro, né? Muito. Até insinuação de que eu podia estar roubando com outros interesses foram feitas lá, né, pessoal? Só que eles não tinham noção, eles entenderam quando o evento aconteceu. Aí todo mundo foi um evento impressionante, né? Hoje, vamos lá, eu saí em 2009. Então, eu comecei fazendo... O seu ciclo foi o seguinte, o Nordeste Invest 2006 em Maceió, que foi o início de tudo, e você saiu em 2009 no Nordeste Invest de Maceió, quando voltou 3 anos depois. Porque teve uma coisa que aconteceu quando a gente fundou a DIT um ano depois, aliás, logo depois do Nordeste Invest, eu era presidente da ADEME, e a gente resolveu criar a DIT. E aí eu negociei com a diretoria da ADEME a cessão do Nordeste Invest para a DIT. Desde que, 3 anos depois, o evento voltasse para Maceió e outras condições lá que eu não me lembro mais. Né? Mas o seu ciclo foi exatamente esses 3 anos, Nordeste Invest, Maceió 1 e 2. E a gente saiu de um evento pequeno, eu tenho algumas fotos, até se tiver possibilidade eu vou tentar na edição colocar essas fotos, um evento pequeno, né? Mas um evento pequeno, mas que já veio com o governador do estado, um governador, né? O governador de Alagoas na época, e o embaixador do Brasil em Portugal, que era um cara bem interessante, pitoresco. Era lá do Ceará, chegou a ser presidente da Câmara e foi
presidente por um dia, e levou uma comitiva num Boeing para Mombasa, a cidade dele. Exatamente. Foi uma teve coisa... também, acho que o vice-presidente do BID teve presente. Mas foi interessante, teve umas 300 a 400 pessoas, eu 300 acho. 400 pessoas, eu tenho algumas fotos aqui da... Não, e o mais do engraçado é o salão, seguinte, tudo. que tinha o evento, o seminário, como a DIT faz hoje seus eventos, e tinha também uma feira, um salão de exposições, e tinha uma baita de uma rodada de negócios também, onde cada pessoa, a gente colocava tete a tete ali por meia hora um investidor com um empresário brasileiro para fazer negócio. É verdade. E eu tenho algumas dessas fotos. A gente trouxe o pessoal do Salão Imobiliário de Lisboa para o evento. E o evento foi um sucesso estrondoso. E aí sim, Filipão, eu acho que o Nordeste entrou na rota da segunda residência. Eu acho que você foi o cara que colocou, com a sua liderança, junto com todo mundo, mas você liderou esse processo de colocar o Brasil nessa rota. Eu não me recordo da quantidade de grupos que tinham no passado, mas eu sei que logo depois do Nordeste Invest, em 2006, começou a atrair muitos investidores, mais uma vez, essa parte com os investidores, tudo era você que tocava. Mas eu lembro de maneira muito clara que eles começaram a vir pro... Eu acho que é uma mistura, né? Assim, a coisa foi amadurecendo, o evento depois a DIT foi um catalisador, né? E também incentivou mais ainda, e ao mesmo tempo a gente passou a atuar e agir e conhecer mais esse mercado. Então começaram a chegar também mais informações para a gente. Agora o que a gente fez, daqui a pouco a gente vai contar também, de divulgar o Nordeste no mundo, foi impressionante, né? Não tenho dúvida que tem um pouquinho aí de realidade nisso, né? Mas era aquela velha história. Alguém estava descendo uma ladeira no skate e de repente o Nordeste Invest, depois a DIT, colocou um turbo nas costas dessa pessoa, sabe assim? Já era um movimento que estava acontecendo e a gente impulsionou mais ainda. Agora, e o que é que você se lembra, cara, desse primeiro Nordeste Invest? O que é que aconteceu? Me fala um pouquinho. Qual era a estrutura? Qual era a sua relação com a DIT? Né? A gente não tinha estrutura. Tanto é que você funcionou como terapeuta durante todos os anos que eu tive na DIT, porque primeiro eu trabalhava até muito tarde, você começava a trabalhar muito cedo, sempre foi isso. É o feitiço de Átila. Os mais velhos vão saber do que a gente está falando. 5 horas da manhã você começava. Filme em que um casal, um ia dormir quando o sol nascia e o outro, um virava águia e o outro um lobo, alguma coisa assim. E eles se viam por alguns segundos enquanto o sol se punha e nascia. Mas era e bem a gente isso. Era a mesma coisa, gente. Você ia dormir, eu acordava 4h40 da manhã, talvez. Muitas vezes eu estava acordado no escritório. E a gente trocando e-mail 5 horas da manhã ou 4h30 da manhã. E quantas vezes eu tive lá no teu escritório, na época na Vivendi, desesperado, porque não tinha inscrição. Como é que a gente vai fazer? E assim, não é que foi no primeiro Nordeste Invest. Em todos eles. Foram todos os eventos. E aí eu chegava de lá, chegava no seu escritório, com a certeza, no primeiro ano, que o evento estava quebrado. E a partir do segundo ano, que a DIT estava quebrada. E eu saía de lá, depois de 1h30, você pegava a caneta, pegava um papel e começava a fazer umas contas. E eu não sei o que era, eu nem lembro hoje as contas, mas no final eu saía tranquilo com a viabilidade do evento. E de fato, o primeiro evento ele foi extremamente desafiador. Eu tinha um escritório super pequenininho, com pouca gente trabalhando. Aliás, isso inclusive me forjou a ser a pessoa que eu sou hoje como gestor, porque era fazer muito com pouco, né? Era fazer um evento gigante com pouquíssima grana. 3, 4 pessoas trabalhando, fazendo um evento daquela natureza. Inacreditável. E aí, patrocínio sempre foi uma guerra, porque no final das contas a gente achava que ia chegar, não chegava, e governo de estado, também uma outra coisa que a gente pode comentar aqui dos desafios que a gente teve,
Mas o fato é que o primeiro evento ele foi muito desafiador para sair do papel, saiu bem. E aí você, mais uma vez, junta todos os presidentes das entidades do Nordeste e cria a entidade. E, aliás, era uma coisa, Filipão, que eu queria ouvir de você, porque eu sempre estava muito ligado à realização do evento. Sempre estava muito ligado à parte executiva, de fazer as coisas acontecerem. Mas, e eu me recordo muito bem que você chegou para mim e falou: Peixoto, eu vou dar uma parada agora em evento, a gente vai estruturar uma entidade e a gente volta a conversar logo mais. Como foi esse gap aí, você fez uma articulação muito grande com os presidentes das entidades. Como foi isso? Na verdade, eu não me recordo de ter sido difícil, Peixoto, né? Já acabou o Nordeste Invest, eu com a estratégia toda pronta para fazer a DIT, né? A entidade. Estava caindo no maduro, né? Estava se pedindo e depois daquela validação do evento ficou claro que tinha algo acontecendo. E eu acho que até hoje na DIT, eu sempre falo que isso foi uma das estratégias que a gente sempre utilizou, é pegar as bandeiras que estão dando bobeira sozinha e que ninguém pegou ainda. Tá? São setores, segmentos, nichos que estão surgindo na vanguarda e que as entidades tradicionais elas nunca não estão atentas àquilo, ou aquilo é tão marginal, tão poucas empresas dela que se dedicam àquilo que ela não tem tempo para aquilo. E foi exatamente o que aconteceu. O que acontecia naquela época? Você tinha 1, 2, 3, 4 empresas em cada ADEME ou Sinduscom do Nordeste que se interessavam por esse mercado internacional. A grande maioria era um mercado pulverizado, começou com pessoas indo comprar apartamentos, lotes, casas, depois começaram a comprar terrenos grandes para fazer empreendimentos, aí vinham redes hoteleiras, vinham incorporadoras, mas as incorporadoras locais, os empreendedores locais, mais a nível de prestação de serviço, que se envolvia um advogado, um corretor. Então, o setor formal da incorporação, da construção, loteamentos, ele não estava tão envolvido. Então, não tinha como a gente se mobilizar. Então, qual foi a tese central da DIT? Vou pegar 4 pessoas de cada estado, que é quem realmente tem interesse, vou transformar em 40, e essas pessoas vão acordar todo dia de manhã, tarde e noite e vão com foco em fazer acontecer. E foi isso que aconteceu. Eu visitei, né? Os presidentes da entidade, a maioria eu já conhecia, especialmente por causa da CEBIC, né? A CEBIC tem o ENIC, o evento dela, tem as reuniões, e eu frequentava o ENIC e a CEBIC desde 2000, por aí, 99, 2000. Então, boa parte eu conhecia, e quando eu não conhecia, é óbvio que tinha vários amigos em comuns, né? Do Nordeste mesmo, e eles botavam lá. Então assim, teve presidente que falou, como é que você vai fazer uma entidade? De onde vai vir o dinheiro? Então, aquelas perguntas coerentes e sensatas que uma pessoa como eu deveria ter pensado mais antes de Se tivesse pensado, não teria feito. Teve também ciúme, né? Me lembro que a turma da Bahia na época eu lembro do único caso que teve ciúme, que foi a turma da Bahia. Né? Bahia, né? Uma pessoa específica lá que realmente... ficou bastante ciumado, então assim, mas de maneira geral não teve problema, tá? Até porque o que é que eu pedi a cada um? Indica uma pessoa, quando não for você, se não for o presidente, indica uma pessoa para ser o representante na entidade, e geralmente essa pessoa é aquela pessoa que estava lá na reunião da diretoria dele, querendo falar desse assunto e não tinha espaço. Então a gente já saiu de lá do Nordeste Invest, eu me lembro, eu muito focado e já planejando fazer, porque realmente o Nordeste Invest, tudo aquilo que tinha acontecido lá, foi muito marcante. As pessoas, muita gente de São Paulo muito estrangeiro foi para o Nordeste Invest, e as pessoas não acreditavam, né? Porque é um nível legal, foi a primeira vez que aquela turma se encontrou, né? E era uma turma que queria fazer negócios no mercado imobiliário e na hotelaria no Nordeste do Brasil. Então, essa é a minha lembrança. E sobre essa questão que você falou aí de patrocínio e de inscrição, eu nunca me esqueço, a gente ia muito, né, nos anos seguintes, a gente ia para o MIPIM em Cannes, ia para vários eventos internacionais,
Eu nunca me esqueci que no MIPIM de Cannes tinha... Você entra desde aquela época, olha, 20 anos atrás. Hoje tem app para isso, mas você se inscrevia, colocava sua foto, seu interesse, sua empresa, seu e-mail, e fazia um matchmaking pré-evento, assim. Você já dizia, eu quero me encontrar com essa pessoa, eu quero falar com fulano, você já mandava uma mensagem para essa pessoa e marcava lá uma reunião para ser objetivo, né, para ser uma pauta, para você não ficar no stand de bobeira. E eu dizia, poxa, eu quero fazer isso aqui na DIT, né? Só que não dava, sabe por quê? Porque 15 dias antes do evento não tinha ninguém inscrito. E qual era a minha visão? Poxa vida, se eu coloco esse app mostrando quem está inscrito, não tem ninguém que vai vir mesmo se inscrever. Então é uma característica muito forte do brasileiro. E eu vou falar agora de uma situação de um evento da DIT agora, né? 2026. A gente tinha um evento que faltando 10 dias para o evento, agora recente, tiveram 220 inscrições. E o evento era para quantas pessoas? Era para 300 e pouca, mas tinha 28 pessoas 3 semanas antes. Ou seja, eu achei que isso tinha mudado, não parece que não mudou tanto, não. Né? Mas, Peixoto, e me fala sobre essa questão de patrocínio, seja do primeiro Nordeste Invest, seja dos outros, porque eu me lembro que a gente tinha uma dependência muito grande do patrocínio público, né? Era um evento grande, os eventos subsequentes a partir da Bahia já tinham 1.000 pessoas, Bahia já teve 1.000 pessoas, e nunca me esqueço no da Bahia, que foi 2007, como o crescimento da DIT em um ano foi um negócio espetacular. A gente já tinha um ano fundos de pensão associados, já tinha grandes construtoras de São Paulo. Os players que foram para o Nordeste Invest 2006, no Nordeste Invest 2007, eles já eram pequenos. É impressionante, a gente já estava em outra, né? Mas assim, era por conta disso, um evento com salão, a gente convidava investidores estrangeiros, a gente trazia a imprensa. Como é que isso era financiado? Filipão, acho que tem duas coisas, né? Acho que são muito... que isso está muito na minha memória. Quando você vai para patrocínio privado, o valor era pequeno, mas a gente recebia. Quando a gente ia para patrocínio público, era uma total e absoluta loucura. Eu me recordo, isso para mim era o meu dia a dia, a gente buscava o patrocínio, todos seja governador, seja os secretários de Estado responsáveis, como o secretário de Turismo, eles usufruíam politicamente do evento, naturalmente. Ele estava recebendo um evento com grandes nomes do mercado global, e nós estamos falando de grandes nomes, nós estamos falando de presidentes de redes hoteleiras. Eu estava ontem, dando uma olhada numa mensagem que o Abel da Accor mandou. Ele está fazendo um livro e ele cita a gente no livro. Quer dizer, você traz pessoas, presidentes globais de redes hoteleiras. Então, eu me lembro de 2009 em Recife, o Robert Lee era o CEO da NAC Rio, a empresa que fez as ilhas de Dubai, aquelas ilhas artificiais. Você imagina, esses caras usufruíram disso. E na hora, e era muito barato. Assim, eu me lembro que era 200 mil reais. Não, mas assim, era muito barato. Assim, quando a gente fala do uso do dinheiro público investido naquelas ações, era uma coisa ridiculamente barata. E o que é que acontecia? Nunca a gente recebia antes, e para receber depois era um verdadeiro inferno. Então eu me recordo, aliás, o único estado, eu não sei se não me recordo a gente ter tido um grande problema, Alagoas, até porque a gente estava lá, mas Pernambuco foi caótico para a gente receber, e Bahia, eu me mudei para Bahia. Eu disse, Filipão, a gente vai quebrar se não receber, e vamos fazer o seguinte, eu vou para lá e vou fazer plantão. Então eu fiz plantão na antessala do governador e fiz plantão num patrocinador grande que tinha lá, que era a Prefeitura de Camaçari. Eu lembro que eu passei 3 dias na antessala do secretário da Prefeitura de Camaçari. Eu chegava às 8 horas da manhã, não tinha ninguém, saía às 8 horas da noite, sem ninguém, esperava todo mundo sair, ele passava. Ah, você está aqui? Estou sim, secretário, vim só falar com o senhor.
Ele saía para almoçar, você tá aqui ainda? Tô sim, até que assim, eu levava o computador e ficava trabalhando. Venceu pelo cansaço. A gente venceu pelo cansaço. Então era muito difícil. Muito difícil. Eu acho que foi um dos maiores desafios que a gente teve. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte, não sei se quem está nos ouvindo está entendendo, mas a gente só recebia o dinheiro do patrocínio depois do evento. A imensa maioria, né, que era o patrocínio público, governo federal, Ministério do Turismo, né? E aí você tinha as inscrições que 15 dias antes não tinha ninguém, então, e o patrocínio privado era pequeno. E mesmo vendendo tudo, não cobria o custo do evento. E como é que você fazia o evento acontecer? Como é que você pagava os fornecedores? Sabe que isso é bom o pessoal da Remax ouvir isso, porque o pessoal não entende qual é a minha história com eventos e por que a gente consegue, e eu brigo tanto com esse negócio de eventos hoje na Remax. Porque a gente fazia o evento sem dinheiro e a gente só tinha uma coisa, credibilidade. E era uma negociação exaustiva com todos os fornecedores. Porque não é comum, ainda hoje não é comum você fazer um evento e pagar o custo do evento depois da realização do evento. Nenhum fornecedor aceita isso, quer receber antes. E era uma negociação, era a negociação, Filipão, que você fazia para trazer os caras, os grandes nomes de fora, eu fazia nos bastidores com a turma de eventos para negociar. Tinha evento que 24 horas antes o governo dizia que não ia pagar e simplesmente o fornecedor de áudio e vídeo cruzava o braço e falava, não vou conseguir fazer. E a gente tinha, por exemplo, a gente teve muita áudio e vídeo, tem o Peixe, que é de Maceió, que até hoje faz os eventos da Remax. O Peixe pegou o caminhão dele e trouxe para a Bahia para fazer o nosso evento. E assim, tanto quanto o Peixe, foram várias e várias e várias pessoas que nos apoiaram e confiaram na gente, confiaram no Felipe, confiaram no Peixoto, que iriam receber. E mesmo muitas vezes demorando 60, 90, 120 dias para receber, essa turma estava com a gente nos eventos subsequentes. Mas você ainda pegou a parte boa, porque 2010, 2011 a gente recebeu um calote de 250 mil na época da Prefeitura de Natal, em 2010, e 2011 de 500 mil do governo do estado de Fortaleza, então, do Ceará. Nesse caso, a DIT quebrou efetivamente, né? E na época a gente teve que passar a peneira. Na época cada conselheiro deu 20 mil reais. Eu me lembro que eu dei, né, aportei um monte de recurso lá na DIT, a gente fez convênio com a CEBIC, que também ajudou a gente, mas literalmente a DIT quebrou ali, né? Tanto que foi um momento crucial para a gente mudar o tipo de evento. Em vez de fazer grandes eventos que dependiam do poder público, a gente passou a fazer eventos pequenos. Foi daí que surgiram os eventos atuais da DIT, o Complan, o Adit Shell, o Adit Juris, o Adit Invest. Na verdade, a gente seccionou um grande evento que abordava todos os assuntos. A gente separou eles em vários eventos menores com foco. Eu me lembro de eu claramente dizendo o seguinte: o que é que as pessoas vêm procurar no evento? A gente não tem dinheiro, a gente está quebrado, a gente não tem dinheiro para fazer evento. É um evento que custava na época, sei lá, R$1,5 milhão, era muito dinheiro. Então, o que eu falei? Como é que eu faço para fazer um evento com R$100 mil? Né? E sem depender do poder público. Ninguém acreditava. Nem as pessoas diziam, como assim vai fazer? Não tem como, é impossível. Não, e eu tomei a decisão, não vou fazer evento nunca mais com o poder público. Seja pelos calotes sofridos, seja pelos quase calotes sofridos. O nível de estresse. A tudo, é uma loucura aquilo. Eu falei, não quero isso para minha vida. Além de que o CPF era meu, né? Qualquer problema que desse errado era comigo. Então eu falei, não, as pessoas estão atrás de conhecimento, de conteúdo e de rede de relacionamento. Acho que você reinventou muito a ADIT. A ADIT, em 2006, quando ela foi criada, a base dela era o Nordeste Invest, que depois a gente transformou em Brasil Invest. Uhum. A gente tinha uma assessoria de comunicação em vários lugares do Brasil, vários lugares do mundo. A gente tem assessoria de comunicação em Portugal, a gente tem assessoria de comunicação na Espanha, a gente tem assessoria de comunicação na Inglaterra e na Irlanda, a gente tem assessoria de comunicação nos Estados Unidos. A gente trouxe os principais veículos desses países para os eventos. Trouxemos
a New York Times, The Times, nós trouxemos o Le Monde. Financial Times. Você tem algum material? Porque você deu entrevista... Eu tenho um monte de caderno de entrevista na DIT, tenho para ser pessoal da DIT, mas disso tudo que mais me marcou, assim, primeiro é que a gente não era conhecido em São Paulo, nem no Brasil. Isso é interessante. As pessoas aqui demoraram muito para conhecer a DIT, quando conhecia achavam que era só turismo. E a gente era muito conhecido lá fora. Por exemplo, em Portugal, a gente era extremamente conhecido. Você dava entrevista o tempo todo. Né? Nos eventos que a gente ia lá fora. E de tudo isso, a coisa mais marcante para mim foi um dia que a gente estava no Nordeste Invest de Maceió, 2009. E a gente estava lá com uns 5, 6 governadores, uns 3 ministros. A gente teve... Foram 8 governadores e um vice-governador. Pronto. E, assim, secretários de turismo e de meio ambiente, todos presentes, presidente do IBAMA, presidente da Embratur, um monte de gente importante e empresários muito robustos, né? Eu me lembro que você organizou lá e que ficava um helicóptero à disposição dos investidores. 2 helicópteros. Era uma loucura, assim, evento de altíssimo nível. E eu nunca me esqueço de que, na hora da entrevista coletiva, né, que as autoridades foram dar, que em vez de, eles sempre ficam esperando, né, a Gazeta de Alagoas, a Folha de São Paulo, etc. E aí as entrevistas eram The Times de Londres, Financial Times, New York Times, É o País, e fora os outros todos, porque fora tem um monte de outras mídias grandes e específicas, segmentadas de hotelaria, de turismo, de imobiliário do mundo todo. Então, como é que você conseguiu levar esse pessoal para Maceió? Isso não faz nenhum sentido. Eu até perguntei a alguém outro dia, isso é verdade, isso foi verdade, porque não faz sentido nenhum para mim. Eu achava que eu ficava inventando na minha cabeça, né? Você vai criando uma história assim. Então, me explica agora, explica para quem está nos ouvindo, como é que a DIT conseguia trazer esses investidores, essa imprensa? Como eram esses programas nossos de relações públicas, de matchmaking lá fora? Toda essa relação que a gente teve para trazer essa turma nossa. Como é que a gente conseguia fazer isso tudo? Primeiro, eu acho que a gente tinha uma visão clara. Eu acho que você estruturou e conseguiu trazer todo mundo para o barco. As pessoas que faziam a DIT, a diretoria da DIT era uma diretoria muito unida. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Quando você estruturou a DIT, eu não via ciúme, eu via todo mundo com um propósito grande, com uma visão... Me permita interromper só para dizer que eu acho que é assim até hoje. A DIT não tem a diretoria, não existem conflitos, não existem ciúmes, disputa de poder. Você vê entidade com disputa de poder, especialmente depois que cresce. Exatamente. Né? E assim, era zero isso. Né? Você tinha uma liderança natural, por outro lado você dava muito espaço para as pessoas. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e não estou jogando confete, aliás, estou jogando confete merecido, eu acho que a sua visão, a visão que você dava do que você queria para a entidade, isso, no melhor sentido da palavra, contaminava todo mundo. Então, a gente queria ter uma relevância muito grande. Paralelamente, algumas coisas aconteceram no mundo e no Brasil que agregaram valor a gente surfar essa onda. Primeiro, a gente teve o primeiro investment grade do Brasil, foi nessa época. Né? Eu estava ou eu estava em Portugal ou estava na Espanha quando isso aconteceu. Né? Então, primeira coisa... Eu sabe onde eu estava? Aí que tá, eu não sei se isso é verdade ou não, né? Porque a memória vai atrapalhando, mas na minha cabeça estávamos num restaurante em Recife, e estávamos, eu acho que não era com ela, mas teve uma vez, a equivalente da ministra do Turismo dos Estados Unidos me visitou lá junto com o Zé Antônio Simão em Recife, mas não acho que foi com ela não. Mas eu me lembro que eu estava em Recife, no Mingos, um restaurante, quando a gente saiu a notícia e todo mundo celebrou e comemorou. Isso para mim foi algo muito importante. Hoje em dia a turma que não viveu aquele momento não entende o impacto que ele teve. A capa da The Economist... até hoje, né? Acho que era uma coisa legal para a gente colocar a capa da The Economist com Cristo decolando. Depois teve a próxima capa, que era o Cristo. De lá para cá. Muita coisa aconteceu. Mas enfim, primeiro acho que tem uma questão de visão. Segundo, Filipão, a gente passava 3 meses por ano fora do Brasil, visitando
fazendo evento em embaixada. A gente conseguiu trazer o Itamaraty para perto, né? Ou a gente foi para perto de Itamaraty. Então a gente fazia vários eventos em embaixadas do Brasil em Portugal. Alguns eventos a gente fez na Espanha, na Inglaterra, né? Na Irlanda. O embaixador do Brasil na Irlanda, ele era quase relações públicas da ADIT, né? Ele era um querido. O embaixador do Brasil na Inglaterra, que era um cara extremamente conhecido, ele nos apoiou. Eu tenho até aqui o nome dele, não vou Zé Maurício Bustani. Um cara extremamente importante, com um apoio gigante. A gente fez coquetéis dentro da embaixada. Paralelamente, nós contratamos assessorias de comunicação e relações públicas, como eu falei, em alguns países. Portugal, Espanha, Inglaterra, Irlanda, Nova York. E não era só de relações públicas e comunicação, era de matchmaking. Exatamente. Ou seja, o que é isso? Ela prospectava pra gente, mapeava quem eram os players, não só da imprensa, públicas, os investidores, etc e tal, e fazia esse contato, convidava as pessoas para virem para cá. A gente pagava tudo, passagem, hospedagem, investidores de imprensa, e quando a gente ia lá, eles organizavam os roadshows. Então, isso fez uma diferença gigante. As pessoas não têm ideia do quanto a gente trabalhava quando a gente viajava. E essa assessoria, isso tudo com apoio na época da Apex, que eu acho que a gente sofreu também infinito. Eu lembro da Mônica, as reuniões da Mônica, que ela era na época da Apex. Eu tenho que tomar Lexotan antes de ir para a reunião, porque era um inferno, negócio da prestação de contas. E a gente usava o dinheiro da melhor maneira possível, da maneira mais correta possível. E era um inferno, mas eles ajudaram muito. Então, de um lado, eu acho que tinha visão. Do outro lado, a gente tinha assessoria de comunicação e relações públicas, que fazia relações públicas não só com os veículos de comunicação, mas com o mercado, né? E aí passava-se muita credibilidade nas reuniões que você tinha com esses investidores, junto com a diplomacia brasileira, para trazer essa turma. Tanto é que a evolução do Nordeste Invest, a gente saiu de Alagoas, foi para Bahia teve um caso engraçado, que foi a Marta Suplicy, qual foi o que ela falou? Relaxe, goza. Que ela falou uma crise do sistema aéreo, dos aeroportos atraso, uma crise enorme. E ela, antes de subir no avião para vir para o Nordeste Invest Salvador, ela fez uma entrevista lá e falou, relaxe, goza, tipo assim, subestimando as pessoas estavam, sei lá, presas dentro dos aeroportos. Aí quando ela pousou em Salvador, para chegar no Nordeste Invest, estava a imprensa do Brasil toda lá para cobrir ela por causa do relaxe, goza dela. Caótico. Depois a gente fez em Recife. Em Recife teve um caso engraçado. Vamos lá, em Salvador a gente já conseguiu levar mais governadores, já conseguiu levar mais autoridades, já levou ministros de Estado. Quando foi em Recife, aí a gente... Foi um evento excepcional. Lá no centro de convenções, deu trabalho muito a questão de patrocínio, mas o Silvio, que era o secretário na época, sempre nos atendeu muito bem, sempre... A Dedipar era uma entidade que nos apoiava, muito bacana. E aí a gente conseguiu levar o embaixador do Brasil, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Clifford Sobel. E eu lembro, Filipão, essa para mim foi emblemática, eu nunca vou esquecer. Eu entrei no banheiro, fui fazer meu xixi, e do lado entrou o embaixador, foi fazer o xixi dele chovendo, mas assim, chovia absurdamente e o banheiro estava inundado. Então, tanto eu quanto ele fizemos xixi com a metade do pé, a metade do sapato com água, e no outro dia estava em todos os veículos de comunicação. Eu não sei onde furou isso daí.
falando que ele tinha feito o xixi dentro de um lago. O pessoal do governo do estado de Pernambuco ficou até bastante chateado com isso. Então foram essas coisas, a gente passou por muitas dessas coisas. Algum momento, né, aí que você achou que a gente ia ficar pelo caminho? Qual foram as crises assim? Todos os dias, às 5 horas da manhã, eu achava que a gente ia ficar pelo caminho. E aí eu ia me encontrar com você no seu escritório e eu saía de lá com a cabeça transformada. Mas foi muito duro, né, Felipe? Eu acho que eu não sei se hoje a gente faria. Não, a gente teria o tamanho da irresponsabilidade que a gente, entre aspas, irresponsabilidade, eu acho que a audácia, a coragem. Outro dia eu estava conversando com o Romeu Buzarello, que é um cara que eu admiro muito, e o Romeu estava comentando a diferença de um executivo para um empresário, né? E ele falou: Peixoto, tem muito a ver com coragem. Eu acho que a gente teve muita coragem, você teve muita coragem, eu tive muita coragem nessa ordem de fazer coisas absurdamente loucas, porque primeiro a gente falava de um evento que ele não existia. Segundo, a gente, por exemplo, trazer o cara lá de Dubai, o Robert Lee, a gente ancorava a vinda do Robert Lee com o presidente da Marriott e a vinda da Marriott com o presidente do Robert Lee. Então, não, o cara da Marriott, não sei se era da Marriott, mas o cara da Marriott tá confirmado, e o Robert Lee tá, então eu vou. Aí chegava pro cara da Marriott e falava: o Robert Lee tá vindo. E a coisa, eu acho que assim, a gente tinha um desejo muito grande de dar certo, e era uma causa muito bacana. Mas você sabe que, me permita assim, tudo você na vida, você calcula chances, probabilidade. E tem um instinto que fala, a sua experiência de vida também. Eu publiquei no meu Instagram, antes de ontem, uma frase dizendo o seguinte: você raramente terá resultados acima da imagem que construiu de si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Você vê o futuro, você tem uma visão de si, de quem você é e de quem você pode se tornar. E você, daí para baixo, tudo tem a ver com essa visão. Então, se você acredita com determinada capacidade, você segue a vida naquele caminho. Se você acha que não, você não. Então, tudo ali é um cálculo. Não é? Então, assim, foi maluquice, foi loucura. Não é irresponsabilidade, não é. Eu acho, mas a gente puxava. Assim, não, a responsabilidade eu acho que já existia, talvez loucura não. Mas no final havia, pelo menos da minha parte, uma visão muito clara de que ia conseguir, de que ia dar certo. Sabe aquele cálculo infinito de bilhões de possibilidades que você faz na cabeça aqui, não vai dar certo. E em relação a isso, né, ainda da sua saída de lá, eu queria depois que você explicasse um pouco como foi isso, cara, também, assim, como foi que... Por que foi, depois desses 3 anos tão intensos aí, 3 ou 4, não sei, que você resolveu sair da DIT? Na verdade... Cansou, foi? Não, pelo contrário, eu tinha separado e eu sempre gostei de São Paulo. Para mim, São Paulo... Eu sou apaixonado por São Paulo. E eu tinha conhecido o Renato, o Teixeira, o Paulo Toledo, o Zé Luiz... Depois que eu saí da Gazeta, eu comecei a fazer uma assessoria pro Dino Pirito, um italiano. Que aí tem umas histórias muito legais, muito bacanas, mas o fato é que ele me falou um dia na casa dele que o Alphaville estava fazendo expansão. E tinha feito uma venda em 16 horas lá no Rio Grande do Norte, que foi o primeiro lugar, alguma coisa assim, mas que ele tinha falado com o pessoal de uma empresa... do Alphaville, que Alagoas não era foco porque não fazia sentido ter Alphaville aqui. Eu disse: mas como? Se Maceió é muito parecido com Natal. E aí estruturei tudo e vim para São Paulo. E aí conheci o Paulo Toledo e consegui virar o jogo para fazer o Alphaville em Maceió. O fato é que depois ele desistiu, por outras razões, mas assinamos com o Renato Albuquerque o contrato e tal, e aí eu conheci o pessoal da CIA. Na época da ADIT, eu levei o pessoal da CIA para se associar na ADIT.
e voltei a ter convivência com eles. Eu me lembro que eu conheci eles em Em Lisboa, Portugal. no Salão Imobiliário de Lisboa. Renato e Paulinha. Mandei, inclusive, hoje uma foto para o Paulinho sobre isso. E aí eles me chamaram para trabalhar com eles algumas vezes, não era interesse. E quando eles me chamaram, tive um almoço com o Paulo Toledo aqui em São Paulo, ia dar uma palestra lá no CISP, Salão Imobiliário de São Paulo. Saí por uma coincidência. Quem conhece Paulo Toledo sabe que é impossível marcar de última hora um almoço com ele só vive viajando. É a única pessoa que eu conheço que é mais alucinado com o trabalho do que eu. E por uma coincidência, eu disse, não, vamos almoçar. E fomos almoçar no Mercury. E aí eu falei, eu tenho vontade de vir para São Paulo, para Bahia e tal. A Ritinha tinha me chamado para... A gente estava conversando, a Rita Martins, lá na Bahia, para de repente ir para Salvador. E aí aconteceu que logo depois o Paulo manda uma mensagem dizendo, Peixoto, quero começar você e o Renato e o Zé Luiz, vou te mandar um carro aí para buscar. E aí eu fechei com ele para vir para São Paulo. A Remax teve alguma coisa a ver com a DIT? Cara, na verdade, o Luiz Carlos Julião, que é um português, lembro, ele falou em 2009 no Nordeste Invest de Alagoas sobre a Remax. A conversa da Remax nasceu ali naquele momento, né? E o Paulo, o Zé e o Renato já tinham vontade de montar uma franqueadora imobiliária e estavam pensando nisso, mas não tinha um caminho. E surgiu nessa conversa aí durante o Nordeste Invest, que eles se associaram e trouxeram a Remax pro Brasil. E nesse evento, aliás, tem umas coisas assim, tem uns causos muito interessantes, né? Eu lembro que em 2009, no Nordeste Invest, lotado, ministro da Defesa, Nelson Jobim, ministro do Turismo, ministro do Meio Ambiente, 8 governadores do Nordeste, mais um vice-governador, gente do Brasil. Nunca teve tanta imprensa, nunca teve tanta... Deve ter tido uns 1.300 pessoas. Eu não sei se 1.300, se 1.500 ou se 1.000, mas quem mandava no turismo no mundo, boa parte estava naquele auditório lá do Centro de Convenções. E aí, para vocês verem o que a gente passou. Nada da Leninha, da mulher do Filipão, chegar, e nada dela chegar, e o Filipão, Peixoto, cadê a Leninha? Você está chegando, Filipão, tá no trânsito de Maceió, pessoal. O fato é que o Caio, na época ele tinha quantos anos? 2009? 4 a 5 anos. 4, 5 anos, ele... Caio é meu filho, né? Caio, filho do Filipão, ele tem engolido uma bola de gude, uma chimbra, a gente chama de chimbra, né? Não foi chimbra, foi uma bola de ferro de algum brinquedo que ele comprou. Nossa Senhora! Você imagina um auditório lotado, perto de começar o evento, eu falando com a Leninha, ela dizendo, tá tudo bem, mas tá no hospital, um desespero. E aí eu cheguei, acho que eu disse pra você, não, ela já chegou, tá aqui. A minha lembrança é porque o que aconteceu? Durante a manhã do primeiro dia do evento, a gente passou a manhã inteira, a gente convidou todos os secretários de meio ambiente do Nordeste, e passamos a manhã inteira com o professor Ivan Pires, doutor Ivan Pires, lá, advogado de Recife, catequizando eles com a pauta nossa lá, com todos os secretários, presidentes de órgãos ambientais. Aí durante a tarde, estavam todos os governadores, ministros, autoridades, numa reunião privada, assim, né? Não era aberta ao grande público, discutindo vários assuntos, uma pauta gigante, e talvez a principal tenha sido a aviação regional, tá? Que a gente, inclusive, saiu desse evento com a carta para ser entregue ao presidente Lula, na época, para melhorar a aviação regional no Brasil. E eu estava lá, eu estava a tarde toda lá na reunião, imagina, né? Conduzindo no meio da mesa, não sei quantos ministros, governadores. 36, 37 anos. Devia ter por aí, 36 por aí. E aí eu me lembro que quando acabou a reunião com os governadores, eu fui para Dines, alguém chegou para mim e disse, filho, pronto, aconteceu um probleminha com o Caio.
Essa porque aconteceu. E aí, eu acho que você tomou a decisão de não me comunicar antes de terminar. Na abertura. Isso foi na abertura. Você foi para a abertura, você não sabia. Você foi para a abertura, até porque conhecendo você, muito possivelmente você não participaria da abertura. Estava na abertura, mas assim, eu lembro como se fosse hoje, porque eu estava no backstage, na verdade na House Mix, olhando lá a parte do som e tal, e aqui, e a Leninha me liga e diz, tô com o Caio no hospital, ele tá bem, tá tudo tranquilo, mas ele engoliu uma bola de gude, uma esferazinha e tal. E eu disse, não vou, quer que eu, Leninha, compartilho com o Filipão, ou ele vai conseguir ajudar alguma coisa? Não, tá sob controle. E você me cobrando onde estava a Leninha, me cobrando, perguntando, cadê a Leninha? Chegou e tal. Eu disse, não, sobe que eu vou ver, deve ter... Mas eu já sabia da história, eu não compartilhei. Depois que você falou na abertura, aí eu falei, mas a Leninha depois já tinha chegado e tal, e o Caio estava são e salvo. Pelo menos essa... É isso que ficou na minha mente. Esse foi um dos casos mais... Eu me lembro que outro caso foi a Nordeste Invest, né? Foi feito em 2006, e a gente logo depois, uns meses depois, março foi o Nordeste Invest, e acho que abril, junho, é tanto que 9 de junho agora, a gente tá fazendo 20 anos, a gente fez a DIT. E o que a gente fez? Primeira coisa, não sei como a gente planejou a primeira ação da DIT. E a primeira ação da DIT foi uma viagem de 15 dias para a Irlanda e para a Inglaterra. Ou seja, a primeira viagem da DIT Brasil, o primeiro evento, missão técnica, roadshow, seja lá como se queira chamar, foi para Dublin. Isso não faz nenhum sentido, né? Mas é porque tinha um evento, não faz sentido. Tinha um específico lá de mercado. Que é um overseas, eu tenho aqui o nome do evento era Investing Property Show. Aí deixa eu explicar para as pessoas o que acontecia naquele momento. A Irlanda era uma das maiores compradoras de imóveis no mundo. Por incrível que pareça, tinha aquela bolha, e lá na Inglaterra e na Irlanda, eles financiavam a casa deles. Isso aí duplicava de preço um ano depois, aí eles refinanciavam, pegavam esse valor a mais e investiam em mais imóveis que continuavam, por sua vez, valorizando. Então era uma bolha louca. E isso daqui a pouco se expandiu para o resto do mundo. Então eu me lembro, lá em Alagoas, eu cheguei a vender um prédio inteiro para um amigo meu. Né? Eu mandei um e-mail para ele, olha, tem aqui com um amigo meu que está com esse prédio, numa sexta-feira, meu amigo falou comigo na hora do almoço, disse, vou lhe ajudar. Aí na segunda-feira estava todo vendido, era uma loucura. Lá na Irlanda. Esse caso foi a Inglaterra toda. Mas a Irlanda era muito ativa nisso, né? E eu me lembro que eu ia para Canary Wharf, lá em Londres, a gente foi para Marbella, não sei se eu fui para Marbella, tinham centros de telemarketing gigantes, ligando para toda a Irlanda e toda a Inglaterra, vendendo imóveis, e os caras compravam com cartão de crédito os apartamentos, ou o valor todo, o sinal, sem nunca ter visto. Era uma loucura. Esse prédio que eu vendi em Maceió, décadas depois, só alguns dos donos vieram conhecer, tá entendendo? O resto vendeu depois, ou ficou recebendo aluguel. Então, a gente foi para a Irlanda para esse evento, e o que aconteceu? Na época, conta pra gente aí. Que eu falo que o embaixador na época era quase um relações públicas da DIT, né? A gente levou 7 malas, porque essas malas elas eram para eventos. A gente foi para a Irlanda e depois para a Inglaterra, também para participar de eventos. Tinha conexão em Lisboa, Londres, para chegar em Dublin. Mas primeiro era Dublin, isso, para a feira. Depois Inglaterra. E todas as malas tinham destino. Essa mala aqui é para Dublin, essa mala aqui é para Inglaterra, essa mala é de roupa e tal. E pegaram as 7 malas da gente e desapareceram com as 7 malas da gente.
né? Isso foi uma loucura. Foi na época, para quem é mais velho vai lembrar, teve um quase atentado, um inglês, ele pegou um avião da Inglaterra para Estados Unidos e colocou um explosivo plástico na sola do sapato, mas não explodiu. Então isso criou um caos aéreo gigantesco, especialmente lá em Heathrow, lá na Inglaterra. E a minha lembrança qual é? A gente chegou lá em Dublin, tipo, de noite, não sei, 9 da noite, 8 da noite, 7, não sei, e estava tudo fechado, e a mala não chegava. E a gente tinha no primeiro horário, no outro dia, na Embaixada do Brasil na Irlanda, uma reunião com um monte de investidor. E não dava nem para comprar roupa, né? Aí não dava tempo, o horário que a gente chegou, pelo horário no dia, eu me lembro que eu cheguei lá, porque imagina que é uma viagem com conexão em Lisboa, ou Maceió, devo ter ido para São Paulo, talvez, não sei. Maceió, Recife, Lisboa, Heathrow, Londres, Dublin. Então, assim, era aquela roupa mais confortável e velha possível, né? Aquela roupa de viagem. E aí, cara, uma vergonha que eu tenho na vida é essa. Eu chegando na embaixada com aquela roupa toda machucada, né? Roupa feia. Porque por mais que você fale, pessoal, não adianta. A percepção das pessoas fica aquilo. E o nosso stand ficou vazio também. Eu tenho as fotos do stand vazio e o pior de tudo é o seguinte, a gente saiu da Irlanda, aí as malas da feira chegaram. Aí saiu da Inglaterra, as malas da Inglaterra chegaram. Saímos de Lisboa, aí chegaram. E assim, nenhuma mala serviu para nada, porque todo o material era para aquela região. Que a minha chegou já na reta final, assim, e uma coisa engraçada é que eu fui comprando roupa, né, para poder. Eu comprei uma camisa daquela cerveja preta da Irlanda, a Guinness. E é engraçado que até hoje, né, tá passado tanto tempo, 20 anos depois, ela ainda tá comigo, tá boa, e meu filho, na verdade, roubou de mim hoje a camisa favorita dele, né? Então, 20 anos depois a camisa tá inteiraça lá, né? Ô Filipão, aí a gente tinha uma relação com o vice-presidente da TAP. Eu me lembro, Luiz Mor, era um gaúcho. Luiz Mor. E a gente trabalhou muito com ele para tentar localizar as malas. A gente ligava para ele. E aí eu me recordo que ele tentou ajudar, tanto é que as malas chegaram depois. E eu me recordo também que eles tiveram tanto transtorno, e a gente não podia nem processar a TAP, porque era parceiro. Era amigo da gente. Vocês tiveram tanto transtorno que eu vou dar uma executiva, porque a gente só viajava de econômica, vou dar uma executiva para vocês. Voltar. Você lembra da história? Pois é, eu lembro. Por quê? Porque pela primeira vez eu ia viajar de executiva. E aí, quando eu entro no avião, absolutamente lotado, a minha cadeira estava quebrada. E aí eu viajei de executivo. Não tinha nem... Eu disse, mas eu quero ir na econômica. Não, mas não tem lugar. Viajando na executiva em 90 graus. Um caos. Imagina, você fazer uma viagem atravessando o oceano completamente ereto porque não baixava a executiva. Foi um momento... Você sabe que outra que eu estou lembrando dessa viagem... Primeira viagem da DIT, que fomos eu, você, Rui Castelo Branco, gente boa demais lá do Ceará, e Cristiano Teixeira, de Sergipe, nosso grande amigo. E o Cristiano tinha acabado de chegar de 9 anos nos Estados Unidos, né? Ele tinha feito faculdade lá, colegial, e estava com inglês afiadíssimo. E eu fazia 12 anos que eu não falava inglês. O que é que eu fiz? Quando foi criada a DIT, sabendo que ia ter essa viagem em novembro, eu passei a ter aula de inglês regular com o nosso amigo, o professor Peter Fock aí, grande cara aí, grande professor de inglês, do Peixoto, do Paulo Toledo, de várias pessoas. E eu fiquei treinando, mas óbvio que você chega lá enferrujado. Eu me lembro que o Cristiano ficou muito chateado, indignado, porque um presidente representando o Brasil não podia falar daquele jeito, né? Eu tava enferrujado, e tá certo, né? E aí, só que eu me lembro que você ficou puto, porra, o cara só faz reclamar. Eu falei, peraí, vamos dar um jeito nisso aqui. E aí que eu falei, Kiko, faz o seguinte, toda reunião, eu tô falando muito mal inglês, toda reunião que a gente tiver,
você anota todos os meus erros e eu queria que você fizesse o favor para mim de depois me corrigir, para dizer que Resolveu o foi problema. uma delícia. Primeiro, porque realmente me ajudou muito. E como as reuniões eram repetitivas, é um roadshow. Você entra de reunião, você fala a mesma coisa 10 vezes. Pô, eu saí depois tinindo. 15 dias depois eu tava com o inglesinho redondo, né? Professor particular. E deixou de ter o que enchendo o saco, né? Outra coisa que me lembro muito, a gente tava lá na época, o Jacques Wagner era o governador Da Bahia, né? da Bahia. E aí ligaram para mim só. Pede pro Felipe vir pro Palácio. Roberto Carlos, nosso amigo Roberto Carlos, pede para vir pro Palácio porque o governador vai receber vocês, porque a gente vai fazer o Nordeste Invest lá. E a gente tava com uma equipe de televisão. Só que eles estavam visitando, né? Uma equipe portuguesa de televisão, que era do Expresso e tal, que era Fernanda Pedro. E eles falaram o seguinte, e ele vai conceder a entrevista também. Na mesma hora a gente liga todo mundo pro Palácio. Eles saíram da visita dos resorts e a gente lá do Pestana Palace. A gente chega lá no Palácio, todo mundo entra, de repente eu recebo uma ligação dizendo que o cameraman estava barrado lá na porta do Palácio. Pô, barrado por quê? Não, porque o cara tá de bermuda e não pode entrar de bermuda no Palácio. E todo mundo, nossa, não vai ter matéria, o que é que a gente vai fazer? Eu disse, deixa que eu vou resolver. Descemos, eu desci, peguei o taxista, que a gente chama... Até recentemente eu tive contato com ele, acredita nisso? Eu chamava ele de Schumacher, porque tinha que andar rápido. E ele foi com o pé embaixo e chegou lá no Palácio. Eu disse, Schumacher, você quer quanto para me alugar a sua calça? Ele disse, como assim? Eu disse, não, eu preciso alugar a sua calça. Aí eles, pô, mas não... Você toma aqui R$100. Só que ele tava sem cueca. Então o cara ficou nu no carro. Trocamos, pegamos a calça dele, demos pro Gonçalo, que era o cameraman, eu lembro como se fosse hoje. Aí pegamos a bermuda do Gonçalo, demos para ele, e ele ficou de bermuda no carro. E aí a gente consegue, e o governador, o Jacques Wagner, chegou lá, mas como foi que vocês conseguiram esse governador? A gente resolve tudo. Esse é o Peixoto. E aí a gente filmou lá, fez a entrevista, essa história ficou... O Peixoto tem aquela do MIPIM. A MIPIM foi pior, né? Porque assim, MIPIM, para quem não sabe, é o maior evento de investimentos imobiliários do mundo, fica em Cannes. E a gente foi alguns anos seguidos. Acho que a gente foi 4 anos seguidos, 3 anos seguidos pro MIPIM, que a gente também conseguiu. A gente fez reunião lá no MIPIM e eles, no final, eles estavam chancelando o Nordeste Invest. No final... Todos eles estavam, né? Os grandes eventos. Mas eu e a Mirna Porto, que acompanhava a gente em todos os eventos para montar. Porque a gente não tinha dinheiro, né, Felipão? É muito engraçado, porque hoje as pessoas querem montar um evento, gasta 200, 300 mil no stand, a gente não tinha dinheiro. Então o que a gente fazia? Levava flores tropicais, levava uma tela e levava a placa da Adit. Chegava lá no evento, metia a tela e a Mirna, que era arquiteta, e eu, que era o ajudante na época, que era o diretor executivo, mas à noite eu era ajudante particular da Mirna, montava os estandes. E a gente chega no MIPIM, tinha saído da Inglaterra, o stand tinha sido um sucesso, porque com muitas flores tropicais, com aquela coisa linda. Na verdade, não tinha era grana, então a gente levava isso. Simplesmente o material não chega no MIPIM. Quando chega, faltando 15 horas, 16 horas para o evento começar. E a gente trabalhando manhã, de tarde e de noite para montar a estrutura e montar todo o stand. Quando dá 00:30, 1h, a gente recebe a vistoria de um francês, o corpo de bombeiro. Ele pega o isqueiro. Mais uma vez, nós já tínhamos feito um evento no Excel de Londres
Os caras fizeram a mesma coisa, a gente não teve problema nenhum. Esse francês deveria ter acordado de mau humor. Ele pegou um isqueiro e ficou na planta. Ele ficou 45 segundos. Com 45 segundos apareceu uma brasinha. Ele disse, não pode. A Mirna, como boa artista, começou a ter chilique, dar chilique lá. E a gente disse, pô, não pode. Tentei negociar, tentei convencer um cara, eu sou um bom negociador. Meu amigo, eu gastei todas as minhas... Todo o seu francês. Todo o meu francês para tentar negociar com o cara, não teve jeito. Teve um momento que eu disse, não tem jeito mesmo, não tem nada que eu possa fazer para... Não tem que desmontar. Eu disse, Mirna, esquece. Isso já era 2 horas da manhã. Eu lembro como se fosse hoje, Filipão. Pegando todo o stand que estava lindíssimo, tirando todo o stand, e a gente começa a remontar um stand sem estar com a decoração, 2h30 da manhã. E eu me lembro que eu encontrei com você, era 8h30 da manhã, 9 horas da manhã, que você ia dar uma palestra, e a gente cruzou. O que é que você está fazendo aqui? Aí eu contei a você, e a gente mais uma vez estava cruzando, eu saindo e você chegando. Foi pro stand, o stand não estava como projetado, mas estava ok. E aí eu tomei banho, troquei de roupa, coloquei um terno e voltei pro evento. Mas Eu me lembro de uma vez lá no Nordeste Invest de Salvador, no segundo Nordeste Invest, que a gente dividiu o quarto, eu não tinha dinheiro para 2 quartos, e você roncava. E você, no meio da noite, você desceu e você dormiu no sofá do saguão. Porque você ia dar uma palestra. No dia seguinte, era a abertura, e você não estava conseguindo dormir. Você ia estar acabado. Aí você ficou acabado. E aí eu disse, não, Filipão, fica tranquilo. É verdade, eu não lembrava disso. Eu disse, fica tranquilo, fica aí, mas você vai pra onde? Senão eu resolvo. Aí eu fui dormir no saguão do hotel, e aí você conseguiu dormir, conseguiu estar descansado. Mas foram muitas histórias bacanas. Esses são os perrengues. E os momentos bons, assim? Quais foram os momentos de pontos de inflexão? Aqueles momentos saborosos, assim, de conquista? Qual é a parte boa, assim? Mas eu acho que todas essas são partes boas, viu, Filipão? Assim, tirando a do Caio, que foi boa porque não teve problema no final das contas, né? A história da esferazinha que ele engoliu. Todas essas histórias são maravilhosas de serem contadas. São histórias que, mais uma vez, que fizeram com que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. De lidar com a adversidade, de fazer coisas com pouco recurso. Então, eu aprendi muito. Agora, cada vez que a gente abrir um evento, Felipe, com auditório lotado, você imagine, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que 3 anos depois do lançamento da ADIT, nós iríamos fazer um evento com 8 governadores de estado, 1 vice-governador, 2 ministros de estado, 3 ministros de estado, Le Monde, É o País, É o Mundo. Assim, o evento era tão importante que eu lembro, eu recebi a ligação do Theo Vilela, governador na época. Eu recebi 2 ligações dele para discutir o cardápio do jantar que a gente ia dar em Palácio. Você imagina um governador do estado ligar para você para discutir o cardápio do que vai servir para os investidores. Isso é um negócio assim, isso é o tamanho do evento, a representação do evento. Você sabe que eu tinha visão do que ia acontecer. Eu não tenho dúvida que você tinha. E eu até errei por menos. Porque na minha cabeça, 3 anos depois, a gente teria o presidente da República abrindo o evento. Eu me lembro claramente da minha, não vou chamar de frustração, mas, não deu. Porque no meu planejamento inicial ia ter esse tamanho. Né? Eu não tenho dúvida, porque eu acho que era isso que eu saía... eu saía animado de todas as nossas reuniões. Eu até hoje eu falo muito que o maior aliado do nosso dia a dia, o maior aliado dos obstáculos que a gente tem dia após dia é a visão de longo prazo.
Porque quando você tem uma visão de 2, 3, 5, 10 anos, você passa pelos perrengues de cada um daqueles dias de uma maneira muito mais tranquila, porque perrengue faz parte, né? Deixa eu colocar de outra maneira. Eu já tive empresa minha que pediu recuperação judicial, ou seja, que quebrou, né? Então eu aprendi uma coisa. Primeiro que além da visão, esse é um aprendizado que eu tenho, você tem que ter a visão e tem que entender qual é o tamanho da sua visão também, que o seu tamanho é o tamanho da sua visão. Você não consegue ser algo ou alguém que você não consegue enxergar. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que você precisa ter um plano. Você tem que ter um plano. Na hora da crise, na crise mais braba que eu passei empresarial, você tem que ter um plano. Enquanto você não tem um plano, você fica confuso, você fica inseguro, indeciso, frágil, né? Mas na hora que o plano se delineia, o plano é esse, você abaixa a cabeça e vai atrás. Então acho que o mais importante, primeiro, a visão, qualquer coisa que você vai fazer, e segundo, o plano. O que você cara quer. Tá batendo em você, não, tem um plano, é aqui, vou seguir o plano. É o que você quer e como você quer, né? Peixoto, o que mais você pegou aí para sua vida dessa época da Adit, assim? No que é que ela lhe influenciou como executivo, como pessoa, como profissional? Você hoje é sócio e CEO da Remax, que é a maior imobiliária do Brasil disparado. Eu tive 2 grandes escolas. Eu tive a escola da Organização Arnon de Mello, no período que eu dirigi, e tive a escola da Adit. A Adit, ela tem uma coisa, Felipe, que assim, a gente tem um país maravilhoso, mas um país muito desafiador, seja no componente político. Se a Adit tivesse tido o apoio do Estado que deveria ter, se eu fosse executivo, se fosse governador de estado, se fosse ocupasse um cargo público, eu daria infinitamente mais apoio à Adit do que ela recebeu. E a Adit, ela poderia ter mudado ainda muito. Eu sei que a Adit contribui muito ainda, mas ela poderia ter mudado de maneira muito mais significativa o nosso país. Porque a gente lutava, a gente nadava contra a maré. Acho que todo mundo no Brasil, de certa maneira, faz isso. Exato. Então, mas assim, vamos lá, a gente trouxe os melhores nomes em 2009, vários dos principais players do mercado hoteleiro global. Eu me lembro logo depois que você saiu, a gente fez com o Clifford Sobel, o embaixador americano, um evento no Cabo de Santo Agostinho, num hotel lá em Pernambuco, onde a gente trouxe o presidente mundial da Saúde Hotels, que era Le Meridian, um monte de rede grande, e todos os vice-presidentes globais de desenvolvimento hoteleiro das redes americanas. E a gente tinha um objetivo de trazer redes americanas e voos para o Nordeste. E a gente conseguiu trazer a American Airlines para Fortaleza, Recife, Salvador, né? Foi muito legal, assim. E olhe, nadando contra a corrente. Então, mas em paralelo, eu me recordo que no Nordeste Invest de 2009, a gente tinha acabado de sair do Palácio, do jantar, e a repórter do El País e a repórter do El Mundo, que são eram os dois principais jornais da Espanha, decidiram andar na orla da Cruz das Almas, lá em Alagoas. E as duas foram assaltadas. 2 pessoas num veículo de comunicação extremamente importante são assaltadas. Então, o que a gente passa de desafio nesse nosso país é bem duro, né? Então, o cara ser empresário no Brasil, o cara ter uma entidade no Brasil, dirigir uma entidade no Brasil de maneira séria, de maneira correta, é algo muito desafiador. Agora, Peixoto, o que é que você quer saber de mim? Seja da época nossa na Adit, seja depois do que a Adit se tornou. Qual o futuro, Filipão, da Adit? Como é que você vê a Adit nos próximos 20 anos? Primeiro eu vou contar de como eu via há 20 anos atrás. Eu sempre, quando eu montei a Adit, era baseada no ULI, que é o Urban Land Institute, lá de Estados Unidos. E ele tem um braço de urbanismo muito forte, tem um braço de advocacy, que a gente depois acabou saindo, e muita produção de conteúdo, de educação, né? Então, eu não tinha a menor dúvida
mas zero dúvida que em 20 anos seria um ULI brasileiro. Essa era a tese. Tanto que me lembro que o ULI tinha a base dele no Secov. Eu falei, poxa vida, porque já tem o ULI, senão eu ia querer ser o representante aqui, né? Mas, então acho que o primeiro ponto, eu acho que a gente hoje, a DIT chegou mais ou menos onde eu visualizava. Óbvio que você não sabe os detalhes, você não sabe as peculiaridades, etc. e tal, mas a dimensão, o tamanho, a representatividade está bem de acordo com o que eu imaginava. A minha visão, que não necessariamente é a visão da DIT, eu não sou mais presidente hoje, né? Eu sou só presidente de honra, e a DIT hoje não é mais do Felipe, porque é interessante que até eu sair em 2019, não havia diferença, assim, a DIT era Felipe. Tanto que mas hoje não, hoje ela não tem mais dono, né? Hoje ela é dos seus quase 500 associados. Mas a minha visão pessoal é que a DIT vai ser a melhor e mais admirada associação do mercado imobiliário e turístico do Brasil. E também, quem sabe, a maior. Por quê? Porque no mercado imobiliário a gente tem uma peculiaridade. Você tem hoje, vamos dizer, 3 grandes entidades. A CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Construção, que é a entidade política do setor de representatividade política institucional. Tem atuação nacional e é uma entidade espetacular, né? E a DIT é associada a ela, assim como outros sindicatos e associações, todos do mercado imobiliário e construção são. Só que ela é uma entidade nacional que tem sindicatos e entidades como associadas, não tem empresas. Já a outra grande entidade, que é o Secov, tem milhares de associados, mas é atuação restrita em São Paulo. E a DIT ela tem algumas características interessantes. Ela é a única entidade nacional assim, de maior porte que tem associados empresa. O que é que isso significa? Que isso dá margem para escalar. Dá margem. A CEBIC não consegue ter 10 vezes mais associados porque não tem 10 vezes mais entidades. O Secov não consegue escalar para o resto do Brasil sendo empresa. A DIT ela consegue, se quiser, ter 5 mil associados, se esse for o plano. Então, eu não tenho a menor dúvida que a gente vai ser uma entidade assim, que vai ser muito mais capilarizada em todo o Brasil. Um ponto que a gente ajuda muito nisso é que a gente não faz advocacy. O que é advocacy? É o lobby do bem, é a defesa dos interesses, é a proteção que entidades como a Elo, Secov, CEBIC fazem, que eles estão defendendo a gente o tempo todo, contra governo, contra todo um monte de coisa. Isso drena energia, Peixoto. Isso é um buraco negro de energia. Quando você faz advocacy, você está o tempo todo lutando contra as pancadas e contra tudo. Então como a DIT não faz isso, foi uma decisão consciente do seu conselho, alguns anos atrás, a gente atuou muito pela LC 140, que definiu quem são os entes federados, quem licencia o que em termos ambientais, fez várias coisas, mas depois a gente cansou disso. E qual foi a grande decisão estratégica nossa? A gente atua para divulgar e difundir no Brasil as melhores práticas do mundo de mercado imobiliário, urbanismo, hotelaria. A gente é o canal de comunicação que está sempre trazendo as grandes novidades e vanguardas do mundo para o Brasil. Então, isso é legal. Isso é um assunto bacana. Quem quer se associar à DIT? É aquela empresa regional, local, que quer ter contato com o que está acontecendo de melhor no Brasil e no mundo. A gente faz, sei lá, 5, 6 missões técnicas para o exterior. Só esse ano a gente vai fazer 2 para a China. Né? Então, assim, está fazendo missões técnicas, melhores práticas o tempo todo dentro da DIT. Então, a gente não fazia advocacy e tem empresas associadas e a gente nossa pauta ser ensinar as pessoas como elas podem melhorar como empresa, estar na vanguarda. Isso dá uma capacidade muito grande, um potencial, caso a gente queira, de crescer bastante. Fora isso, a gente sempre está tentando aplicar as melhores técnicas de gestão, de comunidade. A gente tem setor de comunidade dentro da DIT. Nosso objetivo é criar conexões entre as pessoas, fazer com que as pessoas façam um negócio. Por exemplo, entidades clássicas, elas não podem fazer isso. Você lembra que isso está na raiz da DIT. A DIT sempre foi uma entidade que as pessoas iam para fazer negócio. A DIT, óbvio, não faz negócio, mas as pessoas que estão lá vão para fazer negócios. E isso sobra tempo.
é quando você não faz advocacy. E quando você tem um espírito colaborativo que a DIT tem, né, de compartilhamento, de amizade, então as pessoas falam coisas lá que não falam, né, em outros ambientes. Então, em função disso tudo, eu não tenho dúvida que ela vai ter um futuro brilhante, tá? Que ela vai ser bem maior do que é hoje, eu não tenho dúvida, vai ser muito respeitada, muito admirada. Eu consigo enxergar os próximos 8 a 10 anos, né, exatamente mais ou menos o que é que vai acontecer. Mas esse é o que eu penso da DIT, cara. Assim, eu acho E empresarialmente, Filipão, qual é o futuro do Felipe Cavalcante? tô envolvido em um monte de coisa aí, né? Eu desde que eu arrendei o resort, eu tenho um resort, né? E eu arrendei ele em 2021, e foi quando eu vim morar em São Paulo, ele tá arrendado, tá? Então eu não tinha mais, eu nunca tive menos de 300 funcionários. Né? Na época da DIT eu não tinha, né? Tinha 2 funcionários, mas foi quando eu vendi uma empresa antes de abrir a outra. Então, assim, foi pela primeira vez na vida eu fiquei meio sem ter o que fazer, né? E eu, em 2018, Peixoto, eu defini que meu lema de vida era reunir, simplificar e difundir conhecimento. Né? Eu postei até esse final de semana que eu, nos últimos 2 anos, li mais de 40 livros por ano. Então, eu estudo muito, eu leio muito. E eu sentia que as pessoas tomavam decisões erradas, não faziam... se prejudicavam simplesmente pela falta de acesso a determinado conhecimento que já existia. Tanto que o nome da minha empresa é Match, que é de matchmaking. Então, a partir daí, 2018, quando fui tirando o pé do resort, eu comecei a focar em produção de conteúdo, newsletter, cheguei a ter 4.000 pessoas, eu tenho podcasts, né? 2 podcasts até hoje, eu tenho 2 podcasts, os eventos que eu faço, e o principal, que tem sido o meu principal negócio nos últimos anos, que é advisor e conselheiro. Eu sou conselheiro de várias empresas e eu sou advisor de empreendimentos imobiliários de grande porte, especialmente. Então isso é muito gratificante. Peixoto, as pessoas me pagam para fazer a melhor parte do processo de desenvolvimento imobiliário e turístico, né? Que é a vocação da área, a coordenação de todo o processo, fazer projetos, master plan. Então isso tem sido o meu negócio. O meu próximo grande negócio já está em gestação há 3 anos. Né? Eu estou muito envolvido com clubes sociais. Então, daqui a mais uns 2 anos, acho que essa questão de conselho e advisor vai estar bem menor, então ter terminado. E o que eu vou estar fazendo é clubes sociais. Muito bom. Tudo bem, Peixoto, foi ótimo esse papo nosso, relembrar. Acho que a gente conseguiu contar um pouco aqui do que a gente viveu desse mundo, né? Como eu falei no início, a DIT, quem frequenta hoje a DIT vai ouvir isso como se estivesse vendo um alienígena, porque não tem nada a ver com a nossa realidade hoje, onde a gente atua com bairros planejados, né? E aí eu vou contar a história. Por que bairros planejados? Porque os gringos vinham para o Brasil e compravam 100, 200 mil hectares para fazer grandes empreendimentos e contratavam as maiores empresas de urbanismo do mundo, e a gente começou a ter contato com elas e comecei a estudar isso, comprei os livros do IOLAI para entender Master Plan Communities. E aí, quando a chave virou, a gente falou, vamos fazer um evento de bairros planejados, já que a gente aprendeu um pouco. Vamos fazer um evento de investimento, já que a gente teve foco, atuou com os investidores lá de fora e aprendeu como é esse mundo. O jurídico, vamos fazer um evento de soluções jurídicas, porque a gente não conseguia fazer nenhum empreendimento sair, mesmo com dinheiro, com técnica, com tudo. Então, foi a partir daí que essas coisas foram surgindo. Então cara, nem lembro mais por que eu estou falando isso, né? Mas é isso. Queria agora passar para você a palavra aí, né? Para você falar um pouquinho aí dar uma arrematada final. Filipão, se tem uma das coisas que eu tenho orgulho na minha vida foi ter participado desse processo da ADIT. Já lhe agradeci várias vezes pela oportunidade de ter estado ao seu lado nesse momento. Você é um cara que eu tenho uma admiração gigante, você é um cara que eu admiro muito, é um dos grandes amigos que eu tenho, mas mais do que isso, eu acredito verdadeiramente que a gente deixou um legado, né, na criação da ADIT. Eu acho que o que a ADIT se tornou, hoje eu converso com várias pessoas, eu converso muito com a Moira da Lelo, converso com o Paulinho da CIA, várias pessoas que falam da ADIT. De fato, eu não conheço mais a ADIT, aquela ADIT, mas uma coisa é certa, de alguma forma eu ajudei a abrir um pouco a terra, a colocar aquela semente, e
e ter plantado o que a DIT é hoje. E eu só tenho a agradecer a você pela oportunidade, pela confiança e, sobretudo, pela coragem de construir o que você construiu, de me manter na caminhada com todos os desafios, contrário aos desejos de um ex-presidente da República, de um dono do grupo de comunicação importante do Estado. E você foi e é o cara sério, o cara que é correto, um cara extremamente amigo e certamente um dos maiores visionários que eu conheço. E conheço não pessoalmente, porque isso seria fácil, você estar nos top 3, mas de todos os visionários que eu conheço no mundo, você é um dos caras que, quando eu falo em visionário, você está na minha lista lá por tudo que você construiu. Obrigado de verdade. Cara, mas você sabe que visão sem plano não é nada, né? Então, eu queria agradecer não só em meu nome, Peixoto, mas de todo mundo da DIT e de todo mundo que foi impactado pelo que você fez. A visão que eu tive lá seria absolutamente irrelevante sem o que você fez. E o motivo desse podcast aqui, desse papo nosso, é lhe homenagear, tá? É homenagear você, relembrar as pessoas que não lhe conheceram, pessoas que não sabem do seu papel que teve nisso. Então, todo mundo fala, o Felipe foi o fundador da DIT. Eu falei, pô, nada disso teria acontecido sem o Peixoto. Lembre que eu tinha uma empresa, eu estava ali tocando minhas coisas, minha vida, né? E você que fazia as coisas acontecer. Então, eu acho que isso precisa ficar registrado, né? Eu acho que é algo que é algo que eu vejo você, né, com dois grandes legados, assim. Um institucional e um empresarial, né? O primeiro com a DIT. Em toda a repercussão, tudo que acontece hoje só aconteceu porque você conseguiu. Você foi. Não dá nem para descrever o que é que você fazia. Não dá mesmo. Isso que a gente pincelou aqui, acho que não é nada perto do que você fazia. Isso precisa ser reconhecido. E do outro, a própria Remax, né? A entidade é uma empresa que você chegou lá, que é 2010, 2009? 2009. E ajudou muito naqueles anos iniciais e que o tornou na potência que é. Então, isso aí também tem um legado brutal. Então, eu nunca assim, tem uma característica que eu vejo sua, é a seguinte, é a forma comprometimento e cabeça de dono. Eu nunca vi nada igual na minha vida. E a falta de afetação. Quantas vezes eu vi você, já importante, atrás lá no back fazendo coisa e sem ego, sem nada. Então, eu acho que fiquei feliz de fazer isso com você aqui, dar essas gargalhadas, lembrar daquela loucura que a gente fazia, né? Espero que os próximos 20 anos, daqui a 20 anos, a gente tenha muita história para contar ainda. Muito bom. Valeu.